Fala galera, eu sou o Hubert, estou no canal Rafael Pestana do YouTube, no quadro Fael Entrevista. Rafael Pestana. Se inscreva. Rafael Pestana. Comédia. O entrevistador. Hubert, mais um do Cacete Planeta, né? Um grande comediante aqui no Fael Entrevista. Hubert, eu queria saber de você. Você é um grande chargista, cronista, enfim. Faz várias charges, né? Posta aí nas suas redes sociais. E eu queria saber de você se aumentou ou diminuiu a quantidade durante a pandemia, né? Você aí que produz muito conteúdo e coloca nas suas redes. Como foi sua produção de trabalho durante a pandemia? Conta aí pra gente. Como você sabe, essa pandemia, né, afetou a vida de todo mundo, né? E a minha não foi diferente, né? Eu acho que esse ano ele foi um ano muito complicado, o ano passado, e esse ano continua sendo. Eu vejo sempre, às vezes leio, e eu sempre fico muito surpreso com pessoas que dizem assim, eu nunca trabalhei tanto, eu nunca fui tão criativo, eu nunca fiz tanta coisa e tal. Comigo não foi bem assim. Primeiro porque eu tive alguns problemas de saúde. Eu tive um no começo do ano de 2020 e outro no meio do ano de 2020. E no meio disso tudo, aquela confusão da pandemia, da gente não saber o que ia acontecer, né, das dúvidas e tudo mais. Então foi um período difícil, onde eu tive até que fazer muita força para fazer a minha charge na Folha de São Paulo, que eu vinha fazendo há já uns 3 anos, e também escrevendo a coluna do Agamenon junto com o Marcelo Madureira. E na maior parte das vezes, né, as pessoas dizem que se saíram bem, que criaram, então comigo não foi bem assim. Eu, com essa multiplicação de pessoas dando palpite e opinião e fazendo o tempo todo aparecendo e tal, eu preferi fazer uma coisa ao contrário, eu preferi me resguardar. Você no livro Brasil do Cacete, eu até tenho um exemplar aqui, né, autografado, agradecer o presente do meu amigo Hélio Della Penha. Você escreveu sobre a família real. Eu queria saber o que tinha de irreal e de real nessa família muito doida. Conta aí pra gente. Escrever sobre a vida da família real no nosso livro O Brasil do Caceta foi realmente muito bom para mim, porque primeiro que era um assunto que eu já tinha lido já alguns livros sobre isso, e é um assunto que sempre me interessou, né? E eu acho que sempre quando você tem um pouquinho mais de informação sobre aquilo, fica mais fácil a gente fazer humor, né? Então, eu acho que também foi um momento muito marcante para o Brasil, porque até aquele momento o Brasil era uma colônia, e a partir daquele momento o Brasil se transformou na sede de um império, né? Então, eu acho que juntou as duas coisas, né? O útil com o agradável. Para mim foi ótimo ter feito esse capítulo. E aliás, eu gosto muito de história. É uma coisa que eu sempre gostei desde que eu era garoto na escola, e eu continuo gostando até hoje. E para mim esse assunto caiu, foi ótimo eu ter feito, porque eu já gostava desse assunto, né? E além do que tem personagens ótimos como Dom João VI, né? A Imperatriz Carlota Joaquina, então foi muito bom. Você já viajou o mundo todo fazendo humor, né, com o Cacete Planeta. Você fazia ou viajando Henrique Cardoso, enfim. Queria que você contasse aí uma história de viagem, né? Uma história legal sobre suas viagens na época de ouro do Cacete Planeta, como o Cruzeiro com Roberto Carlos. Conta aí pra gente. Fazer o programa, existiam duas coisas separadas. Uma era escrever o programa, não é? E a outra era gravar o programa, fazer o programa, né? Então, duas coisas bem diferentes, né? Dois processos bem diferentes. O processo de
criação e de escrever sempre foi mais, digamos, complicado e para mim, né, não porque eu não soubesse, mas porque ele exige discussão e tudo mais, e o processo de criação de um personagem é sempre mais assim, é uma brincadeira no bom sentido, não era uma coisa que você inventava e que às vezes você aproveitava alguma coisa que você usava. Então, para mim, sempre foi essa parte de gravar e de fazer e tudo mais, por mais que você tivesse que esperar a hora e tudo mais, sempre foi uma hora de grande prazer que eu tive, porque eu sempre gostei muito dessa parte, né? E os meus personagens, felizmente, eu tive essa sorte de ter muitos personagens aí que fizeram sucesso, né? Alguns personagens que eram de sketch, né, como Fucker e Sucker, não é, como a Jurema do Obama e como vários outros, né, o MC Ferrou, MC Delmar. Personagem que você e o Madureira fizeram, né, criaram para o jornal o Globo, que, né, ganhou uma proporção gigantesca, um grande sucesso, foi o Agamenon. Eu queria que você contasse como surgiu a ideia de criar esse personagem que virou até personagem de filme, né, protagonista de filme. Conta aí pra gente. Bom, o Agamenon Mendes Pedreira é um personagem que eu e Marcelo Madureira inventamos e nós escrevemos durante 25 anos no Globo, não é? E é uma coluna que fez muito sucesso, né? Desse tempo todo que ela ficou, umas colunas que mais duraram no jornal. Depois nós fizemos na Veja e atualmente a gente continua escrevendo ela no site O Antagonista, né? E em determinado momento o diretor Vitor Lopes propôs que a gente fizesse um filme. Isso foi quando a gente lançou um livro que era uma espécie de resumo do Agamenon, assim, desde que ele começou e tal. E aí a gente, né, partiu para fazer, e você sabe que um filme é uma coisa complicada, né? Ele demora muito tempo até você levantar os recursos. Então a gente começou a escrever o roteiro, depois produzir e tal. Foram 5 anos até ele ficar pronto e o resultado ficou muito legal. Eu tive a chance de dividir esse personagem com o Marcelo Adnet, né, que fazia o Agamenon enquanto jovem, eu fazia o Agamenon já mais velho. E o filme foi muito bem na época, né? Ele foi lançado numa época concorrendo com vários filmes grandes e tal, e ele teve praticamente 1 milhão de espectadores, o que na época era considerado muito bom. O Hubert, junto com o Hélio de la Penha, Cláudio Manuel e o Beto Silva, estão na TV Cultura aos sábados, 9 horas da noite, com o Conversa Piada, super divertido. Então você fica ligado que se você não assistir no sábado, você pode também entrar no YouTube TV Cultura e assistir o Conversa Piada que fica lá no ar. Então é isso aí. Dica do humorista Rafael Pestana. Eu sempre vejo lá o Conversa Piada dos grandes amigos do Caceta e Planeta. Então, sexta-feira tem próximo aí, Fala Entrevista. Deixa o seu like, seu comentário, compartilha para todo mundo e vamos que vamos! Valeu! Rafael Pestana. Pestana.